Já que estamos na terça-feira de carnaval, vamos falar mais sobre isso. Então, pode complementar o que você estava falando no bloco anterior, Adriana. Eu estava citando que eu comparo os ganhos da indústria do carnaval com os ganhos da indústria do cigarro, que por muito tempo se promoveu uma ideia de vários empregos, de crescimento, e, na verdade, traria ali à sociedade grandes prejuízos. Eu vejo o carnaval, desde que inicia, o movimento hospitalar fica intenso, você tem ali consequências que perduram meses, até decorrentes daquele dia do carnaval, como doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada. Então, nós temos um índice maior nos hospitais de pessoas que adentram depois vítimas de aborto mal conduzidos em clínicas, né, irregulares. E aí adentra um número maior de pessoas com problemas de hemorragia, coisas desse sentido, mulheres, né? Então, o carnaval ele vai criando, sem contar que os próprios casais que se lançam, tem uma pesquisa que outro dia eu li, no carnaval, eles entram com a intenção de se divertir e a grande maioria decorre de uma separação, de briga, próprio do ambiente em que estavam. A grande maioria foi para se divertir e acabou, né, numa discussão, às vezes, que levou a um rompimento. Então, quer dizer, o carnaval ele tem várias situações que ele gera, que dá uma continuidade energética, vibratória, física. Aí nós falamos, por que não se investe, né? Ainda o povo, ele se alegra com o pão e vinho. Isso vem da época de César. Então, o pão e vinho ainda satisfaz a necessidade primária do povo. E é isso que muitas vezes se confunde com prazer, né? O prazer e a satisfação do corpo, não a alegria, a satisfação do espírito. Para satisfazer o espírito, não é possível que esse tipo de condução satisfaça, porque o espírito é de Deus. Nada do que vem dessa maneira... É ilusão, né? Então, eu só queria complementar aí. O carnaval chegou aqui no Brasil mais ou menos no século XVII, com as festividades europeias, né? Mas a influência muito mais da Itália e da França. E começou realmente assim, como não é o Brasil que criou o carnaval, né? É verdade, nem lá de trás. Isso, vem de muito tempo aí, e é influência mesmo europeia. E assim, a gente vê tantos excessos, tanta coisa aí que não deveria, mas nós vamos estar em algum ambiente, nós vamos estar nos divertindo. Vamos estar é legal, né? Um português terrível. Desculpa, português. Nós vamos estar te perdoando. Nós vamos estar... Ai, que horror, desculpa aí. Isso aí, Deise, faz parte. Mas nós iremos nos divertir, sim, sem nos influenciar no ambiente que nós estamos. Aí vai depender de cada espírito. Né, a Adriana estava falando, eu estava lembrando assim, puxa vida, num estádio de futebol, quanta energia que tem naquele lugar. Mas é uma energia física, né? É aquela paixão, é aquele... Mas saiu de lá, você tem que ter essa consciência de, olha, estou me exteriorizando aqui, estou xingando o juiz, estou brigando porque o meu time perdeu, estou brigando com os jogadores lá em atos, em palavras, tal. E dependendo de como você sai de lá, você vai brigar com outra pessoa, porque ele é do time oposto seu, aí entra no excesso, né? Entra nessa influenciação muito negativa, que a espiritualidade inferior fica realmente atuando. Mas eu posso ir para ver o meu time, ficar bem. Se perdeu, a gente não gosta, né? Mas aceita. E se ganhou, a gente sai de lá feliz e tudo bem. E, na minha visão, ainda do nosso patamar evolutivo, nós podemos entender isso e ir para algum lugar, nos divertir e sair bem, sair melhor do que quando nós chegamos. Chegamos lá com uma tristeza, aconteceu muita coisa, tal, e você dispersa esse pensamento, você sai renovado. Então, é realmente
Se divertir com complicado. Se moderação. divertir, exato. E isso vem desde os séculos aí passados, É né? verdade. Algumas pessoas, elas têm muita sensibilidade. E talvez esses ambientes, elas sejam como uma antena psíquica, né? Exato. Um radar, né? É um radar. Então, até essas pessoas, talvez elas, nesses locais, acabem não se sentindo muito bem, ou ao mesmo tempo facilitando a sintonia de toda a proposta do ambiente, porque elas são sensíveis por demais. Exato. Conhece a ti mesmo, a pessoa precisa conhecer como pensa, como sente, como age. Mas à medida que vamos buscando aspirações superiores, tem situações de diversão que já nem nos cabem Sim. mais. Aí buscamos cada vez mais outras. Eu sei que em Goiás, por exemplo, tem um encontro muito grande que é realizado no Carnaval Espírita, né, em Goiás. E que delícia, né? Maravilha. Então, mas aí você fala, poxa, mas não é aquela diversão. Mas é que eu digo, assim, conforme a gente vai deixando para trás certas etapas, Isso. tem coisas que já não são mais Não faz mais necessárias. parte. Então, a gente busca outras, né? A mensagem é de 39 e parece que ela é exatamente atual. Para hoje, né? Para Pra agora. hoje, porque eu fico imaginando que 39 devia ser aquelas marchinhas, aquelas Lá, coisinhas, as bem fantasias, umas diferente. coisas mais simples, nada de nudez. E, no entanto, já tinha essa atmosfera psíquica. Imagina nos dias atuais, É verdade. em que se incluiu tantas outras coisas que nem eram pertinentes à época. Com certeza. É. E agora nós temos a participação do Celso Santos com o quadro Você Sabia? Vamos conferir. Olá, ouvinte da rede Boa Nova de Rádio e telespectador da TV Mundo Maior. Nesta semana estou falando sobre como alcançar e manter a paz interior. E como prometido no quadro de ontem, mais sugestões sobre o tema. Primeira, não caia na armadilha da inveja e dos ciúmes. Em algum momento na vida, todos nós sentimos inveja e fomos testemunhas de como algo tão insignificante pode perturbar a nossa paz mental. Você sabe que seu trabalho é melhor do que o do seu colega, mas ele é o promovido e não você. Seu negócio já tem vários anos, mas o seu vizinho, que está no mesmo ramo há bem menos tempo, tem mais êxito do que você. Há muitos exemplos como esses no dia a dia e, por isso, você deveria sentir inveja? Lembre-se de que cada um tem seu destino e a sua realidade. A inveja não levará você a lugar nenhum, apenas perturbará a sua paz e harmonia interior. Segunda sugestão, aprenda a adaptar-se. Se você é a única pessoa a querer mudar o ambiente, é bem provável que não consiga. Por isso, a melhor opção é aprender a adaptar-se. Tente e verá que o que parecia um ambiente tenso e hostil se transformará em algo muito mais agradável e em harmonia com seus objetivos. Terceira sugestão, aceite o que você não pode mudar. Esta é a melhor forma de transformar as desvantagens em vantagens. No nosso dia a dia, experimentemos inconvenientes, incidentes e outros problemas cuja solução está fora do nosso alcance ou do nosso controle. Se não podemos controlá-los ou modificá-los, o melhor a fazer, então, é aprender a conviver com eles. Cultivando a virtude da paciência e com uma atitude positiva, saberemos como lidar com as contrariedades da vida sem tanto estresse. A última sugestão de hoje, não dê o passo maior que as suas pernas. Não podemos jamais esquecer desta máxima. Frequentemente assumimos mais responsabilidades ou tarefas do que somos realmente capazes de dar conta. Se sabemos das nossas limitações, por que nos sobrecarregarmos com tarefas que apenas nos darão mais preocupações? Quanto mais preocupada a mente, mais difícil será alcançar a paz. Reduza os seus compromissos e responsabilidades e comece a investir um pouco mais de tempo em você e nas coisas que lhe fazem bem. Isso aliviará sua mente de preocupações
que impedem a paz interior. Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, no quadro Você Sabia, mais sugestões sobre como alcançar e manter a paz interior. Forte abraço, até amanhã. Amanhã tá de volta, então, o quadro Você Sabia? E no dia 21 de abril acontece o 16º Encontro Amigos da Boa Nova. O tema central neste ano é Reconexão com Cristo. Um tema muito bacana que vão falar aí os nossos palestrantes, né? O Alberto Almeida, ele é palestrante espírita, diretor da Associação Médico Espírita do Pará, com formação em terapia regressiva e vivências passadas. Também o Manolo Quezada, palestrante espírita, comunicador da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Ninguém conhece? Ninguém conhece, imagina! É do programa Se Liga Manolo. Ei, bacana demais, né? Muito E bom. também nós temos o Aldenis Leite, psiquiatra, palestrante, comunicador também aqui da rádio, da TV Mundo Maior, programa Jesus e o Logos. Tem participações musicais da Paula Zampi, a dupla Ricardo e Eduardo, também mesa redonda, né? O André Marosso, a Deusa Samu e o do Rosa. Tem muitas participações da Delmar Franco para você acompanhar neste dia. Então, já pode ligar para garantir o seu convite. É da operadora 11 2458 3214. Repetindo, 2458 3214, você acessa o site mundomaior.com.br para garantir a sua participação. O evento acontece no Internacional Eventos, que é na Avenida João Cavalari 133, Ponte Grande, em Guarulhos, tá bom? E é bem pertinho ali do Shopping Internacional de Guarulhos, né? Vamos todos participar dessa festa, essa comemoração. É possível aí se reconectar com o nosso eu também, né, Deise? Ah, com certeza. É o que a gente estava comentando, né? Dando continuidade ao carnaval. Continuando. Continuando. Se nós nos conhecemos, a Adriana lembrou muito bem, o Conhece-te a ti mesmo, né? Se nós sabemos até onde nós podemos ir, nós não entramos no excesso. Nós, se tivermos que entrar num charque qualquer, a gente vai pôr as botinhas, vai se vestir, se preparar, né? Porque aquele que ajuda, um médico, um missionário que ajuda, ele vai se paramentar antes de ajudar. Isso aí, ele vai se prevenir. E nós, médiuns, sabemos que todos somos mais ou menos médiuns, alguns com uma sensibilidade maior. Num encontro como esse, assim, em que o intuito né, já é o tema da festa, nos encontrar, nos reconectar. Então, nós vamos lá para isso, né? Puxa vida, vamos fazer uma visita no eu, vamos encontrar comigo mesma. E eu tenho certeza absoluta, vai ser uma festa não só material, mas o que é necessário, que a gente busca para um mundo melhor, é uma festa espiritual mesmo, né? Entrar nessa sintonia do bem, do amor ao próximo e como eu já falei antes, mesmo que a gente não queira, a gente está indo só por fazer companhia. Não, eu vou porque minha esposa vai, ou a esposa vai porque o marido vai. Mas, com toda certeza, ele vai entrar nessa sintonia. Nós não temos como não nos impregnarmos dos pensamentos do bem que vai ser gerado naquele momento em que nós estamos lá. Todos nós, encarnados e desencarnados, com um único intuito de nos melhorar, por mais que eu tenha os meus dedinhos, eu vou só para fazer companhia, eu também vou receber presente, né, Adriana? Com certeza. Estava pensando nessa questão, né, de reconectar com o eu, né? Uhum. Jesus, quando esteve entre nós, ele nos disse, eu sou. Nós demoramos aí 1.600 anos para que alguém nos esclarecesse que penso, logo existo, René Descartes. E o Espiritismo nos tirou dessa condição, eu existo, eu sou matéria, estou aqui, e nos reconectou com a ideia do eu sou espírito, eu sou eterno, eu sou filho de Deus, eu sou construção divina em plena continuidade de uma perfeição, em busca de uma perfeição. E é isso que o encontro nos ajuda a relembrar essa questão do nosso eu espiritual que nos transforma em eu sou.
não eu existo. É essa que é a busca do encontro. Aquele compromisso, aquele contrato. Eu costumo brincar que antes de nós encarnarmos, nós assinamos um contrato lá, né? E quando meus filhos eram pequenos, e eles não gostavam de alguma coisa, que eu estava dando bronca ou fazendo alguma coisa, falando, porque você é chata ou isso ou aquilo. Eu falava, olha, está no contrato. Não tinha. E está no nosso contrato, né? Aquela coisa da nossa programação espiritual. Nosso contrato é, vamos progredir. Quando? Nós queremos agora. Não, Quanto ontem. antes. É isso mesmo. E aprendendo um pouco mais sempre também com a Eliette Ribeiro, né? Ela entrevistou a doutora Conceição Aparecida de Matos e ela fala sobre os malefícios na gestação. Essa é a primeira parte dessa entrevista, então acompanhe. Entrevista com Eliette Ribeiro. A Sociedade de Pediatria de São Paulo se prepara para o lançamento da segunda edição do livro Efeitos do Álcool na Gestante, no Feto e no Recém-Nascido, que deve ocorrer no primeiro trimestre de 2018. E quem traz informações a respeito deste assunto é a doutora Conceição Aparecida de Matos Segre, ela que é coordenadora do Grupo de Trabalho da Sociedade de Pediatria de São Paulo e autora das 2 edições do livro. Quais os malefícios causados ao feto quando a gestante faz uso do álcool? São inúmeros os malefícios que o álcool traz para um feto no momento que a gestante ingere uma bebida alcoólica. Ele pode causar desde malformações até um grave comprometimento do sistema nervoso central, com repercussões para toda a vida da pessoa afetada. E, doutora Conceição, o que este livro, Efeitos do Álcool na Gestante, no Feto e no Recém-Nascido, deve mudar com relação ao comportamento das gestantes que consomem álcool durante esse período? Antes de mais nada, nós temos que educar as equipes de saúde no sentido de que elas conheçam o problema e que elas deem o devido valor às suas consequências. Então, esse livro é destinado às equipes de saúde para que elas possam, então, divulgar para a população que atendem esses malefícios, procurando evitar que as gestantes ingiram bebidas alcoólicas durante a gravidez. E, doutora Conceição, o que seria a síndrome alcoólica fetal? É um conjunto de sinais que são uma consequência direta da ação tóxica do álcool no feto, no embrião e no feto. Eliette Ribeiro, para o Manhã Boa Nova. Agradecemos a participação da Eliette, já que o assunto é o álcool, vamos falar mais sobre isso, né? Fevereiro é o mês de combater os males causados pelas bebidas alcoólicas. Mas especificamente no dia 18, quando inicia a Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo, nós falamos sobre o alcoólatra, que é considerado aquele em que se identifica prejuízo social e pessoal em consequência do abuso da bebida, além de sinais de abstinência e dependência do álcool. No entanto, já há algum tempo, as forças estão voltadas a tratar daqueles que possuem características de risco, ou seja, as pessoas que têm tendências a se tornarem dependentes. Especialistas já apontam para a necessidade de coibir o surgimento de novos alcoólatras, agindo com a conscientização de indivíduos que estão numa linha bem tênue entre o alcoolismo e o beber socialmente, termo bastante usado por bebedores em potencial. Dados do Ministério da Saúde mostram que o hábito de consumir excessivamente bebidas alcoólicas vem crescendo ano a ano no Brasil. Segundo a avaliação, quase 20% dos brasileiros estão entre os que bebem mais. Quais são os desafios em combater o alcoolismo atualmente, Deise? É um desafio mesmo, né? Porque o álcool é apresentado na família
antes de nascer. Nós estávamos conversando agora, né? E a própria Eliette trouxe essa matéria bem importante. A criança, ela começa a ingerir álcool no ventre da mãe. Então, ela é apresentada com essa problemática, com esse vício, desde o começo, na concepção aí. E a gente sabe que nada é por acaso. A gente sabe que nós chegamos numa família para realmente nos colocarmos e as nossas fragilidades para nós nos fortalecermos. Então, se eu tenho essa predestinação, né, que a gente sabe que o Espiritismo não fala isso, não fala de fatalidade, mas uma tendência a algum vício, a alguma coisa, você vai cair realmente na família que tem esse tipo de uso. Por quê? Porque você tem que provar para você mesmo, como espírito uno, que você vai se individualizar ali, que você vai progredir ali, mesmo com todas as pessoas bebendo, fumando, ou em algum excesso, né? Porque hoje nós estamos aí bem nessa parte de excesso. Aí a gente fala assim, mas é uma taça de vinho, uma cerveja de vez em quando com os amigos. Isso não é o alcoolismo, mas a pessoa que é doente, isso sim, uma pequena quantidade vai fazer com que ela não pare. Não pare, ela tem essa problemática espiritual. Nós, espíritas, sabemos que isso é uma doença física, então ela não pode tomar um gole, porque ela não consegue depois parar. Então, é um problema físico, mas é de cunho espiritual, né, Adriana? Já vem de uma proposta do perispírito do espírito que, né, traz todas essas informações de muitas vivências. Sim. Talvez nós, em alguma existência pretérita, tenhamos já ultrapassado essa barreira de algum vício vencido, mas esses ainda não, trazem ainda muito latente. E o desafio que nem a Vanessa perguntou, né? Eu trabalhava um tempo aí com assistência na área social, lá do que a casa atendia. Eu me recordo de chegar no local lá para fazer a triagem, como eu fazia, uma área carente, e a própria comunidade, alguns líderes dessa comunidade, que nós entendemos que são os manda-chuvas de lá, eles chegavam com sacolas e mais sacolas de aguardente do mais barato e davam. Eles davam, literalmente. Mantinha-se aquela questão viva nas pessoas. Então, elas têm carência de muita coisa. Eu chegava numa das casas, a mãe não tinha leite para dar para a criança, colocava uma mamadeira de café, porque era o que é possível oferecer. Então, o que vem, aceita lucro. Então, você começa com o desafio da facilidade com que essas pessoas hoje têm de receber a bebida, até como uma forma de controle. Você tem o desafio também de que é muito fácil você, em qualquer lugar hoje em dia, qualquer esquina, qualquer bar, comprar. Você tem a facilidade de o teu amigo te chama toda hora e também te oferece. Você tem facilidades e facilidades. Então, o desafio é mudar um contexto social inteiro. Não é só trabalhar em cima da pessoa, né? Então, você tem que mudar toda a questão social, toda a estrutura cultural que essas pessoas trazem, porque muitas das famílias bebem até de forma dentro da sua própria cultura. É verdade. Então, você tem que quebrar a questão da cultura, valores. Eu me recordo quando eu ainda namorava com meu marido, depois, assim, já casada, eu sempre acompanhei ele e bebo água, porque eu não tenho nem estrutura para beber, que um pouquinho me deixa com o nariz vermelho, tipo palhaço. Eu acho ridículo, eu não gosto da sensação do álcool, então eu nunca bebi mesmo. Mas eu já recebi pessoas me falando, poxa, mas você não toma uma cerveja para acompanhar o seu marido, como se fosse um erro. E mais de uma vez, como assim? Você não acompanha o seu marido, olha lá. Então, até isso, se você não tem uma firmeza de caráter, se você não tem uma estrutura, a própria sociedade entende como valores, né? Sim. Então, para que você possa realmente desafiar essa proposta, primeiro, é rotular. O álcool
é a droga mais acessível, a que mais faz mal, de todas elas, indiscutivelmente. Ela é a porta para todas. E ela tem uma acessibilidade, uma facilidade de entrar nos lares, nas famílias, como se fosse um meio de diversão. Pensa que quando você ingere seu primeiro copo na sua infância, na adolescência, na festa, com alegria, com satisfação, e você vai associar aquela bebida a uma alegria. Seu cérebro vai registrar. E depois disso, ele vai ficar pedindo aquela alegria... direto. Que é assim até que nós... pela mídia mesmo, né? A divulgação em massa, né? Você da vê bebida. os anúncios. Antigamente, o cigarro... Como era o anúncio de um cigarro? Nossa, a pessoa cavalgando. esporte, Tinha o status. as músicas da Hollywood, que eram maravilhosas. Sensação de poder. E hoje é a bebida. A bebida, né? querendo ou não, é praia, diversão, mulheres bonitas, gente Sim. se divertindo. Então, isso é a bebida. Continua a mesma forma, o mesmo caminho. Então, você tem que desafiar indústrias econômicas, valores sociais, valores culturais, até, assim, questões íntimas de como você se relaciona com as pessoas que você conhece e te cobram uma postura social comum a todos. Se você não tem personalidade, você vai acabar acompanhando o ritmo. E tem esse sociavelmente, né, que a gente falou, mas aí tem o dependente, né? Então, como que nós podemos aí perceber que a pessoa já é uma pessoa dependente, né, Adriana? Quando ela precisa todo dia ter junto do seu almoço, uma bebidinha, e ela acha que é comum, porque facilita a digestão, mas no fundo, se ela não tem, na casa dela sempre vai ter bebida, ela não pode faltar, já fica uma neurose acabou, não estou sem nada em casa. Ela não percebeu que isso não é necessário, é uma bebida, né? Ser substituído por outras, mas tem que ter, porque ela precisa toda hora, às vezes, consumir um pouco por dia, que ela acha natural, tá, né? Dentro do contexto dela. Também você percebe quando, que nem a Deise comentou, que a partir de um golinho ela já não consegue parar. O problema é que pessoas com apenas um único gole já ficam tão alteradas que aí já notam que o vício já está realmente instalado na pessoa. Não precisa nem beber o segundo, o único gole ela já se altera. E aí a família pode entrar para ajudar nesse caso, né? A família é Tem que codependente, ajudar, né? Família é um papel muito grande, né, nessa ajuda, mas a maioria não consegue. Porque entra no livre-arbítrio daquele que está nessa vida. Então, a maioria tenta. Chega um ponto que uma família se cansa, né? Ela procura até ir nesses grupos de auxílio. Tem que ter muita fé, muita perseverança e muita abnegação para ajudar alguém que é alcoólatra. Nós sabemos que a maioria dos alcoólatras tem uma grande dificuldade para aceitar que são alcoólatras. Então, eles não aceitam sequer o tratamento. Então, a família às vezes se propõe a se preparar para ajudar um alcoólatra, mas bate na resistência. Até é engraçado que o alcoólatra, ele consegue até identificar medicação na comida, quando tem aquela medicação que tira um pouco da vontade E é incrível como eles percebem. Né? Então, a família encontra... Eu já lidei, assim, com pessoas que têm alcoólatras em casa, e a grande maioria, assim, tem uma dificuldade enorme em aceitar qualquer proposta de ajuda familiar, né? Então, chega um momento que a família interna, tira da internação, volta para casa, volta para a bebida. É um círculo de grande abnegação mesmo. Grande problema. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Até já.